Hoje eu vou falar um pouco sobre a tal da partícula de Deus, né, que é um tema muito popular entre pessoas que tentam fazer uma conexão entre ciência e religião. E existe um entendimento equivocado que é bastante espalhado sobre o que seria essa tal da partícula de Deus e por que ela teria esse nome. Então esse vídeo é para explicar de uma forma bem simples, né, de divulgação mesmo, o que seria essa tal da partícula de Deus, o que seria o bóson de Higgs. Se você tem a versão de matemática, não se preocupe que esse vídeo não vai trazer nenhuma continha, não vai ter nada muito elaborado ou complexo demais aqui. Caso você queira saber mais sobre o bóson de Higgs, né, de forma realmente aprofundada de fato, né, coisa que esse vídeo é uma coisa mais simples, aqui no primeiro comentário vai ter os artigos que eu utilizei para fazer esse vídeo e sinta-se à vontade para lê-los, né, e entender um pouco mais sobre o assunto. Então vamos falar um pouco aí sobre o tal do bóson de Higgs, também conhecido como partícula de Deus. Primeiro, né, a gente vai ter que voltar um pouco para um assunto mais básico, né, que são as quatro forças fundamentais que regem o universo. Se você já conhece as quatro forças fundamentais, você pode pular esse vídeo para a minutagem que vai aparecer aqui na descrição do vídeo, né, caso você não queira ouvir uma explicação de algo que talvez você já saiba. Mas então, para quem ainda não conhece, vamos falar de uma forma básica aqui. Então, existem quatro forças fundamentais que a gente conhece, né, que tudo indica que são apenas essas quatro, que regem o funcionamento da física do universo. Essas quatro forças fundamentais são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A gente vê de forma realmente visível, né, o funcionamento da gravidade e da eletromagnética no nosso dia a dia constantemente. A força nuclear forte a gente vê de uma forma um pouco mais indireta também, mas a gente consegue sentir os efeitos no nosso dia a dia. Quanto a força nuclear fraca, ela é um pouco mais distante da nossa realidade, mas ainda assim eu acho que dá para explicar de forma simples. Então, a gente tem, né, a força gravitacional, que é um resultado da deformação do espaço-tempo, né? Pela força gravitacional, a gente faz com que corpos que tenham massa, né, matéria que tenha massa, gere uma atração sobre outros corpos que também tenham massa. Então, a gente fica, de certa forma, presos na Terra aqui, porque nós temos massa e porque a Terra tem massa. E, no caso, a diferença de massa é bastante absurda, mas se, por exemplo, tivesse um humano no espaço sideral, no vácuo, né, longe do planeta Terra, e tivesse uma caneta, a caneta também ia em direção a ele, porque são dois corpos com massa. Óbvio que também a força de atração não vai ser tão grande diante da pequena massa, né, da densidade baixa de um ser humano e de uma caneta. Então, essa é a força gravitacional. E depois a gente tem a força eletromagnética, que são ondas, né, que se propagam pelo universo, né, e que resultam em fenômenos luminosos ou em propagações de outros tipos de onda eletromagnética. Né? A luz é uma força eletromagnética, então quando você assiste esse vídeo, você está vendo luz saindo do seu dispositivo eletrônico, e isso é força eletromagnética. Você vê isso do Sol, você vê isso de lâmpadas, e não só da luz, mas ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, raios gama, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas que a gente consegue experimentar aqui na Terra. Então, é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, e a gente tem uma partícula associada, né, a cada força fundamental. A partícula associada à força eletromagnética é o fóton, né? Quando a gente vê uma onda eletromagnética, a gente não vê, na verdade, né, a onda em si, mas é a propagação de fótons, né? É isso que se trata. A luz, por exemplo, é uma propagação de fótons, é uma partícula que não tem massa e que consegue viajar na velocidade da luz, justamente por ela não ter massa, né, massa zero. Agora a gente tem a força nuclear forte, que é a força que mantém, né, o funcionamento do átomo em seu interior. Então é ela que mantém ao mesmo tempo os prótons unidos ali entre os nêutrons, sem eles se repelirem e colapsar o núcleo do átomo. E também é ele que mantém o elétron girando ao redor do núcleo do átomo. É isso que faz com que o átomo não colapse, é isso que faz também com que um átomo não atravesse o outro. Então, por exemplo, uma mão minha não atravessa outra, uma mão minha não vai atravessar esse fone aqui por causa da força nuclear forte. Por causa disso aqui eu também não vou explodir aqui, igual uma bomba atômica com elétrons e partículas fundamentais voando para todos os lados. E o que a gente tem que forma, né, no caso, a força nuclear forte, são os quarks e os gluons, né, especialmente os quarks, que são as partículas que formam, né, os bárons mais fundamentais da matéria, que são o elétron,
o próton e o nêutron, né, eles são formados de quarks. Então, portanto, aí, quarks e gluons. E a força nuclear fraca, ela já não é algo tão cotidiano, assim, mas é uma coisa que também existe até na Terra, não é algo tão incomum assim, que é a questão de quando uma partícula ela muda de estado, né? Então, por exemplo, no decaimento radioativo, a gente observa um próton decaindo para fora do elétron, emitindo um pósitron e um nêutron. Né? No caso, isso seria um exemplo da força nuclear fraca. E apesar de a gente não ver isso no dia a dia, né, a gente consegue observar isso, por exemplo, numa banana. Né? Uma banana ela tem um isótopo instável de potássio. E no caso, não vai ser o próton que vai sair, vai virar outro elemento, mas vai ser o nêutron, né, que vai soltar o nêutron e o antinêutron daí. Eles se aniquilam e liberam uma energia. Isso que é a questão da força nuclear fraca. A gente observa isso um pouco mais distante da nossa realidade em relação às outras que eu já mencionei. E também tem uma partícula associada que é o quark, né, que é uma partícula que compõe aí os prótons, compõe os nêutrons também. Então, a gente já falou das 4 forças fundamentais. Se você percebeu, a gente tem a nuclear fraca, que tem os quarks como partícula associada, a força nuclear forte, que tem os quarks e os gluons como partícula associada, a força eletromagnética, que tem os fótons como partícula associada, e a força gravitacional, qual que é a partícula associada à força gravitacional. E aí, justamente, que foi proposto, né, como que a partícula que é associada a essa força seria o bóson de Higgs. Por que tem esse nome? Porque foi proposta pelo físico Higgs, né, o sobrenome do físico propôs lá em 64 foi o Higgs. E porque bóson, né, um bóson é um tipo de partícula elementar que possui spin como número inteiro, né? Existem partículas com spins como números racionais, mas para o caso aqui não vem muito a gente discutir essa questão dos spins, né, que envolve uma questão que demoraria mais tempo para eu explicar. Eu acho que não pede isso no vídeo. Então, por conta simples, você tem que ir, o nome é bóson de Higgs. E é isso. E o que esse bóson de Higgs tem de tão especial? Por que ele recebeu esse nome? Então a gente vai contar a história por trás do bóson de Higgs. Primeiro a gente vai ter que falar sobre o campo de Higgs. O que é o campo de Higgs? Primeiro, o que é um campo? Né? Um campo, ele é um ponto no universo, uma seção, né? Uma área do universo no qual existe uma energia ali atuando. Então a gente tem, por exemplo, um campo eletromagnético. Isso aqui não é um ímã, é um telefone fixo, para quem ainda sabe que existem alguns, mas fingem que é um ímã. Então, quando você tem um ímã, né, você vai ter valores diferentes para a força de atração magnética que ele exerce em diferentes pontos ao redor dele. Então, aqui, perto, a força magnética que ele exerce de atração vai ser maior do que aqui, maior do que aqui, maior do que aqui. E você consegue ver as linhas também, né, do campo magnético do ímã, né, para quem já viu imagens do sul e do norte do ímã, sabe do que eu estou falando. Isso são as linhas de campo magnético. Então, campos funcionam assim, né? Existe uma energia ali, ou existe algum tipo de fenômeno físico, e você consegue valores diferentes de vetores diferentes em pontos distantes do campo. E o campo de Higgs ele seria um campo que permeia o universo inteiro, né, em toda a sua extensão, e seria esse o campo justamente que seria responsável pela força de atração gravitacional. Para quem já viu algum tipo de documentário sobre astronomia ou fotos, montagens, obviamente, já deve ter visto em algum momento o que seria o tal do tecido do espaço-tempo, né, que parece mais ou menos como uma daquelas malhas, né, de coxa, por exemplo, que você vê ali os fios se entrelaçando, né, você vê o espaço inteiro, você já viu alguma coisa assim, só que tridimensionalmente. E aí você vê, por exemplo, um planeta passando ali, ele vai deformando o tecido do espaço-tempo, e assim ele causa, né, a atração dos objetos massivos ao redor dele. E isso é o tal do campo de Higgs. Né? Quando um objeto massivo passa pelo campo de Higgs, ele gera uma deformidade proporcional à sua massa e proporcional à sua densidade. Né? Enquanto um buraco negro ele é muito pequeno, mas ele tem uma densidade quase que infinita, né? Uma densidade muito alta, e por causa disso ele acaba gerando uma deformação tão grande, né, que acaba mesmo desviando o caminho da própria luz. Né? Não é questão de que ele exerce uma força tão forte que ele consegue atrair até a luz. Não, ele deforma o campo de Higgs de uma forma tão grande que ele consegue fazer até com que a luz desvie do caminho.
Então a luz, na verdade, ela está seguindo o caminho reto, mas pela deformidade ela acaba caindo dentro do caindo, né, dentro do buraco negro. Então é isso que acontece, né? Corpos massivos, né? Planetas, estrelas, ou mesmo um elétron acaba existindo uma deformação ainda que o elétron seja bem pequena dentro do campo de Higgs. Então o campo de Higgs ele foi proposto lá pelo físico, né, Higgs, que propôs o bóson de Higgs também. Só que na época não tinha nenhuma evidências, tinha, né, evidências matemáticas, evidências de modelos, né, físicos que previam a postulação do campo de Higgs, mas na época era só uma hipótese porque não tinha como, quer dizer, tem como, né, mas não tinha sido na época provado, de acordo com experimentos, a existência do campo de Higgs. E qual que é a forma de você provar a existência do campo de Higgs? Se você entende algum coisa de método científico, você sabe que para algo ser científico tem que ser falseável. Então você tem que conseguir provar de alguma forma que o campo de Higgs não existe. A forma seria achar o bóson de Higgs. Um campo ele tem uma partícula que interage com ele, né, que é uma onda, uma excitação, né, um pacote de onda dentro daquele campo. Né? Então, por exemplo, o campo de elétrons tem o elétron, o campo de fótons tem o fóton, são partículas aí que são excitações dentro do campo específico que prevê aquela realidade, e no caso o bóson de Higgs seria uma excitação no campo de Higgs. Em 83, um físico chamado Leon Lehrman começou uma série de pesquisas para conseguir provar a existência do tal do bóson de Higgs. 83, né, isso já faz um bom tempo aí, e ele passou 30 anos da vida dele fazendo pesquisas, né, em acelerador de colisões de átomos para conseguir provar a existência desse bóson. E por que isso é tão difícil? Porque essa é uma partícula que ela só interage com força gravitacional. Se uma partícula interage com força eletromagnética, a gente consegue medir com aparelhos que meçam esse tipo de interação, né? Aparelhos elétricos, aparelhos que meçam interações magnéticas, né? Que meçam interações com fótons, ou mesmo interações nucleares, a gente conseguiria medir, mas a medida de interações gravitacionais é muito difícil, porque qualquer partícula que tem massa, né, vai interagir gravitacionalmente. É muito difícil a gente conseguir achar essa partícula. E por isso demorou esses 30 anos todos para conseguir finalmente provar a existência do tal, do maldito do bóson de Higgs, como o próprio cientista chamou, né? Em 2013 ele finalmente conseguiu provar e detectar em laboratório a existência do bóson de Higgs. Então, né, ele chegou a ganhar prêmios por causa disso, e ele quis escrever um livro sobre toda a experiência dele procurando aí o tal do bóson de Higgs. Inicialmente, né, ele ia chamar esse livro de, em inglês, The Goddamned Particle. Goddamned é uma expressão, né, que não tem tradução para o português, mas que seria algo como amaldiçoado por Deus. Obviamente a gente não diz isso, então seria algo como uma partícula desgraçada, né? Desgraça também, né, tem muito a ver com o sentido de Deus não dar graça a você, então seria uma partícula desgraçada. A tradução mais adequada, a partícula desgraçada, The Goddamned Particle. Só que a editora falou, não, esse livro não vai vender com esse nome, você tem que pensar no nome mais comercial, e se a gente tirar o Damned, deixar The God Particle, né, a partícula de Deus. Então, ao invés de partícula amaldiçoada por Deus, só a partícula de Deus. E ele pensou, é uma ideia interessante. Então chamaram o escritor, né? Não é como se tivesse chamado o cara do Eros dos Astronautas para escrever, não foi nada tão horrível assim. Chamaram um escritor que já era acostumado com textos científicos para coescrever e ajudar ele no livro, e trazer um lado um pouco mais poético, né? Dando explicações do porquê teria esse nome em particular de Deus, e foi que foi inventada uma história, né? Que não era o motivo do livro se chamar assim, o livro se chama assim para vender. E seria porque o campo de Higgs está por todo o universo, então o bóson de Higgs também seria por todo o universo, assim como Deus, que na verdade é uma comparação, você pode até achar poética, mas eu acho um pouco forçada, porque subir qualquer coisa que esteja no universo. Então, por exemplo, a radiação cósmica de fundo está em todo o universo, então a radiação cósmica de fundo seria a radiação de Deus? Não sei, você pode interpretar que sim. Eu acho uma interpretação um pouco forçosa, né? Não, isso não indica a inexistência de Deus, mas também não indica a existência de Deus. Eu acho que, se você quiser ver dessa forma, se você quiser interpretar como uma coisa mais poética, assim, igual está no livro, é válido também. Só saiba que inicialmente ele só teve esse nome para vender, né? O nome inicial era para ser a partícula amaldiçoada por Deus, a partícula desgraçada, e acabou não sendo, e se tornou um best-seller, né? No final das contas, a editora talvez estivesse certa nesse sentido. Então, só para saber que não tem nada de místico, não tem nada de extraordinário, digo, além das leis da física, nessa partícula. Então, a existência dessa partícula não prova a existência de Deus,
Na verdade, é impossível provar a existência de Deus, né? É por isso que é fé, é por isso que a religião é não ciência, né? Deus é infalciável. E a existência dessa partícula também não desprova, né? Porque, como eu falei, Deus é infalciável, então você não tem como desprovar. Ela, na verdade, não tem nada a ver com religião, é uma coisa de mecânica quântica mesmo. E eu espero que tenha ficado um pouco mais claro com esse vídeo, né? É um vídeo bastante longo, é um vídeo talvez até meio mais complexo do que eu imaginava, mas eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, leiam esses artigos, qualquer comentário que vocês queiram fazer, vocês estão sempre bem-vindos a interagir aqui embaixo, mesmo que seja para discordar, principalmente se for para discordar, na verdade. E eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.